Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho de Estados Unidos. Acho que as pessoas não conseguem perceber ou entender muitas coisas, elas ficam fixadas, né? Ontem, uma pessoa me mandou assim: eu como edamame, será que eu não posso comer edamame porque eu tenho problema na tireoide, tenho doença celíaca? E aí eu escrevi assim pra pessoa: mas você só come edamame? E ela disse: sim, como edamame. Eu falei: não, mas tu come de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, 7 dias por semana só edamame, é isso? E aí ela disse: não, eu como uma vez por semana. E aí a pergunta que eu fiz foi: você acha que você tá com doença celíaca e com problema na tireoide por causa do edamame? E ela me disse que não. Por quê? Porque não é o problema, não é o edamame. O problema é que você já tinha problemas e quem causa os problemas não é comer uma vez por semana uma coisa, é a constância. Eu já falei aqui sobre doença celíaca, eu já falei sobre o trabalho do professor Fasano e eu já falei que pacientes celíacos que têm um episódio depois de muito tempo em uma dieta gluten free, de ingesta de glúten, eles não têm sintomas. O glúten causa aumento da permeabilidade, o glúten então causa expressão de zonulina, o glúten causa disfunção do sistema imunológico, o glúten causa aumento da inflamação, o glúten causa dificuldades absortivas, microdesnutrição, o glúten causa tudo isso, a gente já sabe. Quem me segue aqui há muito tempo, quem está chegando agora seja bem-vindo, mas quem me segue há muito tempo sabe o que o glúten causa. Então é interessante, é importante que as pessoas entendam que elas não têm doença celíaca, mesmo que elas tenham expressão de genes, de DQ2, de DQ8, enfim, mesmo, elas não têm doença celíaca porque elas comem uma coisa só. Elas têm doença celíaca porque elas têm uma atividade do sistema imunológico importante, talvez decorrente de algo genético. E as pessoas não têm doença da tireoide porque elas comem goitrogênicos ou porque elas têm dificuldade no iodo, não. Elas têm doença na tireoide porque elas têm uma ativação do sistema imunológico que provocou uma doença autoimune. E essa ativação do sistema imunológico começou lá no intestino. E não foi uma coisa que você comeu, foram várias coisas. Foram vários problemas que você acumulou, não foi só a questão da alimentação. Então você acumulou problemas relacionados à alimentação, você acumulou problemas relacionados às toxinas, porque elas também são responsáveis pela exacerbação e pela ativação inadequada do sistema imunológico. E eu falo sempre, todo paciente que tem doença autoimune, ele tem um trauma muito grande. Então, se você não tratar esse trauma, você não vai conseguir entrar em remissão de qualquer doença. Quadrilátero mágico das doenças autoimunes. Então, lembre sempre disso. E aí eu vou falar em relação aos Estados Unidos. Eu não sou a maior expert nos Estados Unidos, eu tô aqui vai fazer 2 anos, mas eu vou falar algumas coisas que eu vejo daqui. Eu vejo muito mais pessoas doentes no Brasil do que nos Estados Unidos. E a alimentação não é a melhor possível, concordo plenamente. Eles têm incrementos e inclusões de muitos produtos alimentícios, enfim, que muitas vezes eles nem pensam. Mas eles têm a opção de comer saudável. Então eles comem por ignorância, por falta de informação, por adição, porque muitos produtos realmente trazem um potencial aditivo muito grande. Essas pessoas são viciadas em vários produtos. E no Brasil acontece a mesma coisa. Já tem de pacientes que tomavam 3, 4, 5, 6 litros de Coca-Cola por dia. Então não venham me dizer que os Estados Unidos que é o problema. Eles tomam nos pints, no Brasil se toma nas garrafas e tá tudo certo. O que eu quero que a gente pense é o seguinte: por que a população americana é diferente? E aí eu vou trazer essa reflexão, por quê? Porque as pessoas ficam fixadas na comida. E não é só a comida. Aqui nos Estados Unidos, ninguém mora amontoado. Aqui nos Estados Unidos não tem uma casa do lado da outra. Com raras exceções de raras cidades mais urbanas, a maioria dos Estados Unidos as pessoas moram muito separadas umas das outras. Não existe esse trânsito maluco que todo mundo vê no Brasil, que tu tem que andar numa ruazinha minúscula, que tu não consegue nem passar o carro de um lado para o outro. Isso não existe aqui. As pessoas não entendem que os Estados Unidos têm outras coisas que talvez compensem essa alimentação tão podre. As pessoas têm segurança. Ninguém se preocupa, ninguém anda, ninguém dirige olhando para os retrovisores, olhando ver se uma moto se vai parar, se vai ter alguma coisa parada para alguém vir te assaltar, quebrar o vidro do teu carro. Quando tu estaciona, ninguém tá preocupado se alguém vai quebrar o vidro do teu carro quando tu voltar e roubar as coisas de dentro. Ninguém tá pensando se vai deixar a bolsa ou não. Os carros aqui são testados. Por exemplo,
para emissão de poluentes. As coisas elas têm regras. Por mais que a gente ache que os Estados Unidos não têm regras, os Estados Unidos têm muito mais regras que no Brasil e as regras precisam ser respeitadas. As pessoas vão para a cadeia. Por que todo mundo tem medo? Por que é o país onde está todo mundo? Vocês já pensaram nisso? Eu conheci gente aqui de tudo que é lugar do planeta Terra. Eu conheci gente do Iêmen, eu conheci gente de todo o Oriente Médio, de toda a Ásia. A Ásia inteira está aqui. De toda a América. Da Europa, tem muito menos gente na Europa aqui. Mas tem muita gente da Europa igual. Por que as pessoas estão aqui? As pessoas não param para pensar nisso. Se é um país tão ruim, se o capitalismo é horrível, se a gente... As pessoas têm liberdade de escolher o que elas querem comer, de escolher o que elas querem falar, de escolher onde elas querem ir, e tá tudo certo, ninguém se mete com a sua vida. Será que realmente isso não influencia a sua saúde? Boas escolhas, bons lugares, segurança. Eu falo muito sobre segurança. Será que isso não influencia a sua saúde? Você ter uma casa com ar-condicionado, todo mundo tem casa com ar-condicionado, você dormir numa temperatura adequada, um ar-condicionado central, todo mundo tem ar-condicionado central, não existe ar-condicionado de paredezinha, de splitzinho. A pessoa dorme na temperatura adequada, a pessoa tem segurança, ela não fica pensando se alguém vai assaltar a casa, se alguém vai entrar na casa, se os filhos estão bem, tá todo mundo seguro. Tem como fazer atividade física, você precisa querer. Mas tem um monte de academia, um monte de lugar aberto para fazer. Se quiser fazer caminhada, se quiser fazer hiking, tem um monte de lugar. Então a reflexão que eu quero trazer hoje é: será que é só a comida? Eu não estou dizendo que a comida não influencia, eu sou a defensora disso. Mas será que é só a comida? Então pense um pouquinho na sua vida, pense nas suas relações, pense no seu ambiente, pense na sua casa, pense como é a sua casa, pense o que você tem ao seu redor. Tudo isso influencia na sua saúde. As pessoas ficam fixadas em uma coisa só, achando que aquela única coisa é que está destruindo a saúde delas. E elas não conseguem olhar para o lado. Pense um pouquinho mais. Eu falo isso todo santo dia. Pensar é R$0, pessoal. Faça uma oração, se concentre e pense sobre a sua vida. E deixe de achar que é uma coisa ou é outra. Não é um conjunto.